Bom, vamos Opa, começar. Vamos começar porque bem? vai ficar gravado, a galera vê lá no órbita depois. Uhum. Beleza? Então toca aí, Yuri. Show, vou compartilhar aqui, peraí. Só ignora essa gritaria aqui no fundo. Estão conseguindo ver aí a Coisas, tela? coisas de home office, né? De parte. Estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Show. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender o funcionamento do React, né? Porque, querendo ou não, o Next, ele é React também, né? Então, quando a gente vai acessar uma página, o React ele funciona da seguinte maneira, né? O browser, né, que no caso é o cliente, ele faz todas as requisições no momento do acesso, que seriam as requisições client-side, né? As requisições que o cliente está executando. E esse funcionamento pro Next já muda um pouco, porque o Next ele tem um servidor Node rodando por baixo dos panos. Então, ao invés do cliente fazer essas requisições, o browser, no caso, né, ele vai acionar esse servidor em Node e quem vai cuidar das requisições é o próprio servidor. Então, essa requisição ela já deixa de ser do lado do cliente, é o que passa a ser o server-side, né? Aí, por exemplo, essa aqui é a minha página home, né? Eu simplesmente coloquei um input aqui em um botão e quando eu clico nesse botão, eu vou acessar uma rota passando esse estado aqui, Summoner Name. Eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês. Que essa tela aqui, mesma coisa. Tipo, e sempre que eu digito aqui, estou alterando ali o estado. E quando eu clico em buscar, esse estado aqui vai ser buscado. Ó. Aí dá para ver aí que ele já buscou todos os dados bonitinho. Que essa página aqui é reflexo desse aqui. Aí aqui a gente pode ver que eu já usei o get server side props. Porque o que, que acontece? O jeito tradicional, né, da gente fazer requisição seria a gente criar aqui, por exemplo, um estado, né, tudo normalzinho, pan, usar use state. E aqui embaixo a gente usaria o use effect para no primeiro acesso, antes mesmo de carregar a página, a gente já puxar as informações. Então, por exemplo, essa mesma requisição que eu fiz lá, eu poderia jogar aqui também. É a mesma coisa. A diferença é que a partir do momento que eu jogo isso aqui em cima, quem está cuidando dessa requisição é o próprio cliente, é o browser. Então, isso aqui seria um cliente, uma requisição do lado do cliente, né? Aí, ao invés disso, eu estou usando o get server side props, que essa aqui é uma função que o Next executa automaticamente ao você carregar a página. Então, sempre que eu abrir uma página, se tiver aqui esse get server side props, ele automaticamente já vai ser executado. Aqui dentro dele, ele passa um contexto que tem algumas, vou até ver se eu consigo botar aqui para vocês, que ele passa algumas variáveis para a gente. Ó, deixa eu abrir de novo. Só que tá dando erro porque esse carry aqui embaixo eu não uso. Espera aí. Para a gente conseguir mostrar ali o context, porque tem uma série de variáveis ali dentro. Ó. Peraí, só um minutinho. Então, ó, tudo isso aqui que está sendo retornado faz parte desse meu contexto. Então, quando eu estou aqui dentro, o que, que eu faço? Eu desestruturei esse meu contexto, né, e peguei exatamente o query, que ele já é o meu query param, que eu estou passando aqui na minha rota. Então, como eu criei o nome do meu arquivo aqui
entre colchetes, né? Tudo que está aqui dentro, ele passa a ser um parâmetro para a rota. Então, por exemplo, eu acessei aqui o Summoner, né? Tá aqui, ó, o Summoner. E a seguir eu passei tipo, qualquer coisa aqui, né? Qualquer string. Isso faz parte da minha rota já. Como é que eu defini que o nome desse meu parâmetro vai ser name? Quando eu desestruturei o meu carry, aqui dentro eu consegui pegar o name. Porque foi o que eu passei como parâmetro para mim. Só Então, uma, deixa eu só só uma pergunta. Oi. Essa rota aí, esse parâmetro de rota, ele pode conter barra? Então, por exemplo, se lá no browser eu digitar AIX1 barra AIX1 2, eu vou receber essa string AIX1 barra AIX1 2 na query? Sim e não. O que acontece é o seguinte. Por exemplo, no React, né, o funcionamento das páginas é diferente. A gente tem que instalar o React Router do 1, a gente mesmo que vai criando as rotas, né? No Next, ele já vem nativo essa questão do roteamento. Então, tudo que a gente coloca aqui dentro do Pages, ele automaticamente vira uma rota. Por exemplo, o index, ele já é o meu home, vai ser minha rota padrão, né? Aí eu criei uma pasta aqui, Summoner. Então, o barra Summoner passou a virar uma rota. Então, eu poderia criar uma pasta, por exemplo, colocando aqui um ID, que ele viraria a mesma coisa, um parâmetro, certo? E dentro dessa pasta eu poderia criar um arquivo, por exemplo, index.jsx. Ou seja, qualquer coisa que eu acessasse aqui dentro, ele iria refletir nesse index. Se aqui dentro eu inventasse de, sei lá, colocar mais algum outro parâmetro aqui, colocar rota, por exemplo, certo? Então eu teria esse barra ID, barra minha rota. E por aí vai. Não, Deu para entender aí? eu entendi, isso aí eu entendi. Eu digo o seguinte, se não, vamos supor que não existisse essa pasta ID, tá? Só existisse aquele colchete name, colchete ali embaixo. Uhum. E lá no browser eu passasse 1/2. Esse 1/2 vai chegar aí nesse parâmetro? Então, ele pode ser capturado também, porém ele vai ser capturado de outra maneira, porque, ó, por exemplo, aqui eu destruturei o meu carry, certo? Sim. Ó, aqui, quando eu dei o console log no meu context, vocês podem ver que veio o carry e o params. No caso, esse barra alguma coisa, eu poderia pegar ele no meu params, entendeu? Entendi. Beleza. Show. Então, aí aqui eu já comecei, né, a consultar a API, né? Então, eu peguei da minha rota o meu name, que é o nome que eu passei, né? Que é o nome do meu arquivo, né? Então, ele já começou a construir todos os meus dados pelo lado do servidor. Por exemplo, se eu pesquisar aqui e tem que salvar, né? Que eu descomentei e não salvei. E por acaso eu viesse aqui e desativar o meu JavaScript, que fica em um lugar por aqui, ele tem que trazer os dados da mesma maneira, porque quem faz isso não é o meu cliente, é o meu servidor. Então, esse HTML ele já chega pronto para mim. Só que, na verdade, trocou as imagens do campeão aqui porque está em cache. Então, isso é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco também. Peraí. Mas ele continua servindo do mesmo jeito para mim. Só que uma coisa que eu também me perguntava muito no começo é, tipo, qual que é a importância de eu chegar aqui, desativar o JavaScript e continuar funcionando do mesmo jeito? A questão é que, por exemplo, para o Google, quando ele vai fazer alguma pesquisa para o SEO, ele simplesmente ignora o JavaScript. Tudo que eles consultam é o HTML. Então, o fato de você conseguir construir uma página sem a necessidade do JavaScript estar ativado, tipo, ele funciona muito bem para o SEO. É uma coisa que o React não traz. Então, geralmente, hoje em dia, quando você vai construir alguma aplicação que requer o SEO, seja, sei lá, um portal, um e-commerce, alguma coisa do gênero, é muito bom você usar Next por conta disso também.
Então, aqui no meu próprio get server side props, além de toda a requisição ou toda a lógica que eu queira que o meu servidor em Node do próprio Next faça, eu vou colocar aqui dentro e no final eu dou um return, que quer dizer o que essa função vai retornar para minha página. E aqui eu estou dizendo que eu vou retornar as props, né, para a página, e essas props vão ser o summoner, que é o resultado dessa consulta aqui, o lig, que é o resultado dessa outra consulta, e o match details, que é o resultado dessa consulta aqui. Com isso, eu passando essas props aqui, eu consigo capturar elas aqui dentro da minha página. Ó, então, tudo que eu passo para cá, por exemplo, se eu criasse aqui uma constante A, eu poderia passar ela aqui também. Aí ela passaria para cá também. Então, com isso, eu fui construindo a minha página e eu acho que sobre get server side é basicamente isso. Alguma dúvida aí? Alguma coisa que por acaso eu tenha deixado passar? Tudo de boa. Show. Muito bom, muito bom. É só para aqui você consegue botar tudo condições nessa front-end que está gerando. Você consegue ver se A for o valor tal, faz isso, se não faz tudo isso. Consigo também. Inclusive na outra página eu usei um pouquinho disso. Ó, aí, por exemplo, essa página que foi gerada, eu quero ver o histórico, sei lá, dessa partida. Então, aí é o mesmo funcionamento. Quando eu criei a página, eu criei um componente para ele, aí para esse componente eu passei os detalhes da minha partida, né? E o ID do usuário. Porque aqui nesse meu componente, ó, eu vou receber os detalhes da partida, né? E o ID do usuário, justamente para montar esse preview. Ó, se eu não me engano, foi aqui que eu usei essa condicional também. Ó, que a cada cardzinho desse, eu tenho uma condicional aqui para saber se, no caso, essa partida foi ganha ou não. Entendi. Por exemplo, se aqui for true, o meu background ele fica azul, quer dizer que eu ganhei a partida. Porque isso eu fiz usando o style de component. Então eu consegui colocar essa propzinha ali também, ó. Que inclusive essa é uma das vantagens que a gente usando esse framework, a gente consegue também utilizar style de component. Que a galera aí já deve conhecer, né? Mas se o Sais tem superpoderes, o style de component tem o dobro, com certeza. Inclusive, esse aqui é um deles. Ô, Yuri, só para essa página que você renderizou no final, o código-fonte dessa página ele não é Ajax, ele está renderizado server-side mesmo, tudo, né? Isso, você é tudo visualiza o código-fonte daquele é server-side mesmo. Ele renderiza isso. Tudo o texto, está visualizando, foi entregue. Não é o Ajax que faz essa renderização, certo? Não, tudo server-side. Só tem uma coisa aí, Krishna, que eu acho que a navegação, vamos supor que tivessem outras rotas. A navegação das rotas, a partir do momento que renderizou a primeira página ali, ele passa a ser um SPA, não é isso, Yuri? Eu tô falando besteira. Cara, sim. Porém, isso pode ser muito bem controlado também. Porque, por exemplo, deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu ver se eu ativei o JavaScript de novo. Ó, certinho. Vamos supor, eu vou clicar aqui para ver o histórico de uma partida. Aí, aqui eu já estou usando o SSG, que seria o Static Site Generation. Que aí sim eu estou criando um site totalmente estático. Porque o que acontece? Diferente do server-side, que a gente pega as informações na hora, manda o nosso servidor criar a nossa página, né, e ele só devolve para o cliente já pronto. Aqui eu vou pegar as informações, eu vou montar a página,
Aí, a partir dessa página que foi montada, né, ele vai ser criado um HTML dessa página para poder servir o cliente. Então, a partir do primeiro acesso, ele vai demorar um pouquinho, né, porque ele vai ter que puxar os dados, mas a partir do segundo acesso, ele já vai ter um HTML em cachê para poder sempre servir a página. Isso aqui não vai funcionar aqui porque eu estou em modo de dev, mas eu fiz o deploy também da aplicação para poder mostrar para vocês como que isso funciona. Esse SSG. Por exemplo, eu vou abrir essa partida aqui. Então, esse clique aí, essa aqui é a minha dúvida. Esse Ó. clique que você fez ali, ele gera um novo request para essa página nova, ou ele puxa tudo via Ajax? Então, Aperta F2 e faz essa mesma ação. Faz F2 e vamos ver o que ele faz. Faz. Aperta F12. Dá um back, de repente bota para capturar a rede. não, mas Bota então, na calma aí. aba Ó, de rede. é porque o que acontece? No primeiro acesso, ele vai pegar os dados, ele vai capturar os dados. Mas a partir dos próximos acessos, que a gente fizer na mesma página, ó, ele só recupera o HTML que a gente já tem em cachê. Ó, Não, faz um back aqui, faz um back. ó, peraí, deixa eu... Por exemplo, que é o mesmo link de antes, né? Agora Aí, Limpa limpa eu a vou abrir rede. de novo, o último, Não, foi o último. não, limpa a rede primeiro. Certo? Agora clica. Vai lá no início. Ele renderizou o HTML de tudo ou não? Não, ele só pega um JSON, aquele JSON que ele também dá certo. Ele só puxou pega um JSON, tá vendo? Ele não faz um outro get não, um outro request não. Então, somente o primeiro acesso que ele vai fazer toda essa requisição. Aí, por exemplo, se eu for abrir outro, por exemplo, esse, ó, apertei agora. Tipo, ele vai demorar um pouco para poder fazer a requisição. Aí, a partir do próximo acesso, ele já vem tudo renderizado, porque ele salva essas informações em cachê. O bom disso é que o que acontece? Vamos supor que a gente tem um e-commerce, né? A gente tem uma lista lá dos produtos mais vendidos. Então, a partir desse Get Static Paths, eu consigo passar quais seriam os links desses produtos, né? Sei lá. E passar aqui um array de, sei lá, de 30 números diferentes. Então, na hora que eu buildar essa aplicação, esse paths aqui, ele vai gerar todo esse HTML estático para mim, para quando as pessoas acessarem, a partir do primeiro acesso, já vai ter tudo isso salvo em memória. Como aqui eu estou usando o jogo, né, o LoL como exemplo, fica muito difícil eu fazer isso, porque eu literalmente não sei qual usuário que vai acessar, e cada conta tem uma partida diferente. Então, se eu fizesse isso, com certeza iria crashar a aplicação, né? Mas esse Get Static Props, que é o que eu basicamente monto a minha página, né, ele funciona basicamente do mesmo jeito do server-side. Ó, aqui dentro tem os meus parâmetros também, eu faço toda a minha requisição para o back-end, retorno as minhas propriedades, então eles funcionam da mesma maneira. A diferença é que aqui nesse return, eu posso passar, por exemplo, um revalidate e aqui botar, sei lá, 60. O valor desse revalidate sempre é em segundos. Então, por exemplo, eu passando em 60 segundos, quer dizer que um usuário abriu a página agora. Então, nos próximos 60 segundos, todo usuário que abrir essa mesma página vai abrir a página que está em cachê. A partir desses 60 segundos, o primeiro usuário que acessar, ele vai gerar um novo cachê da página e vai salvar de novo. E por aí vai. E o bom disso é que, por exemplo, eu consigo controlar, vamos supor, eu criei um blog. Eu sei que não vai mudar nunca isso. Então, eu poderia simplesmente não colocar esse revalidate, né? E servir a minha página lá tranquilamente. Assim como eu poderia também, não sei, um e-commerce, muda o valor dos produtos de tanto em tanto tempo. A gente tem uma promoção, sei lá,
Então, sei lá, de 6 em 6 meses, a gente faria um cálculo aqui de, sei lá, botaria aqui um dia para poder atualizar as páginas, para a gente saber se está sempre com os preços certos. Por aí vai. Cara, eu acho que é isso. Acho que tem para falar sobre Get Static Props, pelo menos que eu possa passar para vocês, é isso. Alguma dúvida? Muito bom, Yuri. Parabéns, muito bom. Bom. Então é isso? É isso. Nenhuma dúvida? Beleza. Nada? Alguém tem alguma dúvida aí, galera, pro Yuri? Não? Então beleza, Yuri. Muito obrigado. Show de bola a Valeu. apresentação. Valeu, obrigado. Rafa, então assume aí então, cara. Beleza. E aí, povo? Boa tarde, como vocês estão? Vim aqui falar um pouquinho mais sobre React Native, né? Eu já vim um pouquinho no Tech Talk para falar um pouquinho, mas foi uma coisa bem improvisada que eu falei. Falei bem pouco, né? Pulei muitos conceitos, né? E aí a galera pediu para falar um pouquinho mais, né? Agora que a gente concluiu praticamente um projeto lá com React Native. E vamos lá, né? Então, só para recapitular, o React Native foi criado também pelo próprio pessoal do Facebook para justamente corrigir esse problema de toda hora que a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que aprender uma linguagem nova, né? O que eu quero dizer com isso? Para construir um aplicativo Android, a gente tem que saber Kotlin ou Java, né? Enquanto para iOS seria Swift ou Objective-C. E aí, com isso, o Facebook teve a ideia de criar o React Native para justamente utilizar as mesmas tecnologias que a galera utiliza na web, que seria o React, né? Para poder fazer aplicativos mobiles também, utilizando a mesma stack para não ter que aprender coisas do zero, né? Isso foi assim um ganho muito bom para os desenvolvedores, porque realmente a gente só precisa saber alguns conceitos tanto para Android quanto para iOS, mas na prática, assim, para desenvolver, uma vez que a gente já tem entendimento de como utilizar React e tudo mais, é a coisa mais simples, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu fiz até um exemplo aqui, mas eu vou mostrando pouco a pouco. Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Então, o que a gente precisa, né, ter para construir para começar a utilizar React Native, né? Se você vai participar de um projeto que é só para Android, um computador normal assim já funciona, né? Eu recomendo pelo menos um computador com 16 de RAM, um SSD, por conta que você pode querer utilizar o próprio emulador do Android Studio, né? Inclusive, o Android Studio é um pouquinho pesado para isso. Então, se você não tem um computador tão bom, você também pode utilizar o teu próprio device, só plugar um USB no computador e você consegue fazer. Já se você vai participar de um projeto que precisa ter para iPhone, não tem como, né, fazer se não tiver um MacBook, porque o Swift, que é a plataforma, a ideia da Apple, só tem na App Store. Dá para fazer uma gambiarra ali para conseguir rodar no Windows, mas não recomendo porque pode dar muito ruim, né? Então, para iOS, precisa ter MacBook só para rodar o Swift, né? Esse daqui é o Swift. É um pouquinho confuso assim para galera que nunca viu, né? Então, para o povo assim, ele tem a parte de layout que a gente consegue fazer na mão, tem a parte dá fazendo código também, tem a parte de responsividade, que aqui é um outro nome que eu não lembro agora. Então, tem muita coisa, né? Mas aproveitando que eu tô aqui, né, já falando um pouquinho do Swift, né? A gente tem que aprender alguns conceitos, né, sobre desenvolvimento mobile, principalmente para iOS. Por quê? No iOS, a gente tem umas peculiaridades que é o seguinte: o iPhone ele tem várias
várias versões, né? E com isso, existem várias densidades de telas também, né? Eu acho que a galera um pouco mais antiga, quando tinha o iPhone 5, iPhone 6, acredito que às vezes quando tinha uma imagem assim, percebia que o pixel dela estava um pouco borrado e tudo mais. Então, com isso a Apple, ela foi e criou o modelo dela de sempre que for subir uma imagem para iPhone, quando fala assim para iPhone seria o ícone dela, né? Ou uma imagem dentro do próprio celular, ela recomenda que utilize as imagens no valor 1x, 2x, 3x, né? Então, quando eu venho aqui, ele até já me fala, né, que eu tenho que ter um 2x para notificações do iPhone, a 2x, 2x, 3x para settings, para o Spotlight, para Apple, e aqui embaixo é o maiorzinho para App Store, né? Tudo isso a gente consegue, se a gente for aqui nesse template no Figma, né, que foi até o que eu usei para o projeto da fundação, uma vez que a gente coloca a imagem que o cliente quer, ou a nossa imagem, no primeiro bloco aqui, ele já renderiza os valores para todos. Então, ele já renderizou para Apple Store, para iPhone menor, para iPhone maior. Ele já renderiza também todas as imagens, 1x, 2x, 3x. Então, o que a gente precisa fazer aqui é justamente pegar essas imagens, exportar e jogar para o VS Code, né? Isso é uma das pequenos detalhes que a gente tem que ter atenção, porque não tem como fazer isso direto no React Native. A gente tem que fazer isso nativamente mesmo, utilizando Swift. E isso não muda também para o Android. A única coisa que no Android não tem a questão de 1x, 2x, 3x. O Android, a versão que ele gerar aqui, já dá para utilizar no Android Studio, né? Então, isso é uma das peculiaridades também do desenvolvimento mobile. Tem a parte também de densidade da fonte, né? Porque dependendo do device que a gente tiver, a fonte pode renderizar um pouco maior, um pouco menor. E para isso tem uma lib no React Native que nos ajuda justamente a fazer esse controle de fontes, né? Que independente do celular que ele rodar, seja Android, iPhone, ele sempre vai se autoajustar para que a imagem fique borrada, né? Então, isso foi duas coisas que eu não falei muito no última vez que eu vim para cá, né? E aí agora, vamos mostrar um pouquinho, né, sobre React Native também. Tem aqui até um appzinho rodando já. Então, algumas coisinhas que a gente precisa ver da estrutura aqui, né? A Package.json normal para todos os projetos assim. Já vem já com os scripts de start, tanto iOS quanto Android. Tem. Deixa eu ver. Ele já vem com o SLint default, então não precisa ficar instalando o SLint toda hora, né? Só se você quiser customizar algumas coisas. Eu mesmo não uso esse SLint, eu prefiro o meu que eu já tenho todo o template, tudo bonitinho, que já faz muitas coisas. Deixa eu ver o que mais. Vamos pro app. Dentro do React Native, tudo é Flexbox. Você nunca vai precisar toda hora vir criar um estilo utilizando, colocar lá, né, display flex e tudo mais. Não. Tudo é Flexbox, é sempre um embaixo do outro, né? Justamente por conta de que o desenvolvimento mobile, né, tanto Android no Android Studio quanto no Swift é assim. Dá para colocar um do lado do outro, não tem problema. Às vezes só a gente coloca lá position relative, ele fica um do lado do outro, ou flag direction row também ajuda. Então, dentro do React Native, a gente nunca consegue colocar uma tag text, né, que no HTML seria nosso P, span, small, strong. A gente nunca consegue colocar ele sozinho, até que se eu colocar ele fora da div, vou comentar isso daqui, ele vai dar erro, né, dizendo que ou não deu certo. Deixa eu ver. Porque não era para ele deixar colocar. Enfim. Mas o correto mesmo sempre que for colocar um texto, ter uma view em volta, né? A view seria a nossa div. E aí, né, para parte do CSS, falando um pouquinho já do CSS que já estou mostrando aqui,
Tem vários jeitos de se fazer, né? Utilizando módulo CSS, que é você fazendo vários arquivos. Dá para utilizar Style Components também. Eu não quis trazer para esse Tech Talk Style Components, porque como é mais uma introdução, acho que não valia a pena se aprofundar muito sobre isso, mas é fácil configurar. E aí também vem um outro jeito de se fazer, é o seguinte, é utilizar o próprio Style Sheet do React Native, né? Então, const style é igual style sheet.create. Isso já importou, não? Deixa eu importar ele aqui. Style sheet. E aqui ele é um objeto, né? Então a gente poderia colocar aqui, container. E aqui a gente coloca flex1, align items. Lembrando, né? Aqui no React Native não é igual na web. Align items, justify content, margin top, margin bottom, page top. É tudo sem o tracinho, né? Porque o style sheet ele não aceita com traço. Então, quer ver? Justify content center. Where created. Onde foi que coloquei? Style sheet. A gente tinha declarado, eu declarei 2 vezes. Tá. Então, você vem aqui na tag view, dentro do style, e colocar style. O que eu quero, então, fica até um pouco mais legítimo, né? Porque a gente não mistura CSS inline com HTML, né? E aí nisso, quando a gente salva e tudo mais, embaixo dos panos, o React compila esse view stacks para código nativo, tanto para iOS quanto para Android, né? Então, tem outras coisas, né? Mas já que eu bati nessa tecla, não acabei falando, aqui na Árvore tem a pastinha Android com todos os arquivos que o Android Studio precisa rodar, tanto para rodar o app quanto para compilar. Então, aqui a gente vê algumas dependências, né? A SDK que precisa do Android, em algumas partes vai pedir a SDK do Java também, que precisa ter a SDK do Java instalado. Indo um pouquinho mais a fundo, tem a parte do Android Manifest, deixa eu ver se consigo abrir o outro, que o outro é melhor, que o outro é debug. Pronto. O Android Manifest é como se fosse o nosso, entre aspas, né, o pack.json, que é onde a gente vai colocar toda a configuração da nossa aplicação. Inclusive, se eu tivesse fazendo em Kotlin ou Java ou Android, eu teria que vir aqui e colocar a permissão. Eu quero que o meu aplicativo tenha permissão para câmera, né? Então, eu teria que vir aqui nesse Android Manifest e colocar a permissão para o aplicativo poder usar a câmera. E entre outras coisas, né? A gente pode mudar nome que vai aparecer lá no app quando ele for buildado, o ícone, entre outras coisas. Já no iOS, ele é um pouquinho mais chatinho assim, podemos dizer, né? Porque ele compila muita coisa aqui para dentro. Então, se for para mexer no iOS, é mais fácil mexer pelo Xcode, que é até mais amigável também. E uma coisa que a gente pode esquecer é o seguinte: dependendo de algumas libs que a gente instale, né? Igual nesse caso aqui, eu instalei o React Native Async Storage, React Native Navigation Native e Stack. Como essas libs elas mexem no código nativo da aplicação, né? Quando eu falo código nativo, estou me referindo a Android e iOS. A gente tem que rodar um comando, né? Que seria esse daqui. A gente teria que entrar dentro da pasta do iOS, dar um pod install, para ele pegar tudo que a gente instalou na Node Modules, dependências, converter ele para iOS e aí a nossa aplicação continuar. Sem fazer isso, a aplicação crasha. Então, às vezes a gente está lá todo perdido de como fazer, né? Putz, por que está dando erro? Procura no Google, não encontra. E às vezes é só dar um pod install que isso se resolve, né? No iOS, na versão nova do React Native, que é a 0.61, mas acho que desde a 0.59, para o Android não precisa fazer isso. Porque antigamente a gente tinha que rodar um Yarn React Native Link, e aí com isso ele ia atualizar toda a parte do Android.
Porém, com a nova versão do React Native, isso não é mais necessário, né? Mas aí são só alguns detalhes, né, que eu acabei passando. Mas vamos voltar. Ah, então, vamos supor que aqui eu quero mudar, né, essa status bar aqui, né? Supondo que no meu app, por algum motivo, eu quero que essa status bar ela tenha essas letrinhas aqui em branco, né? Então, poderia muito bem vir aqui, colocar um React Fragment por volta, né? Para poder dizer que eu não quero utilizar isso dentro dessa view, quero utilizar de fora. E aí, só vou pegar uma colinha aqui, porque isso daqui... é Dark Content, tá? Eu não lembro muito bem. Então, igual, tá Light Content, então a gente não vê nada, né? Se não me engano, que agora até me fugiu de memória, se eu colocar um background color aqui, deixa eu tirar o aplicativo da frente, a black, se não me engano, ele fica com fundo black. Acho que ele nem aceita essa propriedade. Mas enfim. Então, aí nesse caso, a gente resolve assim, a gente joga para dentro, background color black, e aí ele já aparece aqui. Então, se não me engano, tem outro jeito de mudar aqui também, eu não lembro agora de cabeça, mas a gente consegue mudar a status bar aqui em cima, a cor que a gente quiser nessas letrinhas, independente da tela. Tem uma outra coisa também que a gente chama de Safe Area View, né? O que seria esse Safe Area View? Deixa eu mudar para cá, tirar esse Justify Content. Deixa eu pegar ele aqui. Tá até na outra tela, até fizer uma aplicação para mostrar o final para vocês. Safe Area View. Ver. Try to resist two views in the same name. Eu posso tirar isso daqui. Então, o que acontece? Sem esse Area View aqui, o que a gente colocar vai começar desde aqui de cima, né? Tem vários jeitos de arrumar isso. A gente pode colocar um TED enorme, margem enorme. Só que, como tanto para Android, né, quanto para iOS já existe essa Safe Area View, então a gente utiliza justamente para a gente não ter dor de cabeça e ter que ficar toda hora colocando um TED aqui em cima. Então, o Safe Area View seria essa parte aqui, ó, aqui em cima, né? Então, um desses conceitos é isso, né? E aí, se a gente quisesse, colocar um input aqui, né? Seria um input text. Algumas coisinhas mudam, input text. Deixa eu só me lembrar aqui. Text input. E algumas coisas às vezes confunde. Text input. Pode até fechar ele aqui também. E aí, deixa eu ver se já apareceu aqui. Não vai. Enfim, depois eu mostro com coisa, né? Isso aqui são detalhes, mas o que eu queria mostrar para vocês também é a parte de roteamento do React Native, né? No React Native, existem vários tipos de roteamento, né? Então, eu peguei assim os que são mais utilizados no mercado, seria o stack. O stack nada mais é que você ficar sobrepondo, né, uma tela. Então, supondo que a gente está na aplicação e a primeira tela está de login. A partir do momento que a gente faz login, a segunda tela seria a home. Aí, terceira tela, o profile. Então, ele vai estacando as telas, né? E aí, quando o usuário clica para voltar, tanto no Android quanto no iOS, ele já mata a tela de uma vez. Existe também a Bottom Navigation, que eu acho que muitos aqui já conhecem. O Instagram tem isso, o Twitter tem isso, acho que o LinkedIn também, que seria essa navegação aqui por baixo, né? Mas só uma observação, igual, a gente pode combinar navegações. A gente pode usar o stack com bottom, o bottom com drawer, eu vou falar daqui a pouco, mas tem que ter um cuidado, por quê? O bottom navigation a gente usa quando a gente quer que uma página principal assim
tenha 4 subpáginas nela, né? Então, supondo que a primeira, vamos pegar um exemplo do Instagram. A primeira página do Instagram é o feed, né? Onde aparecem as fotos que a galera posta e tudo mais. E aí a segunda página, vamos supor que é a de mensagens. Então, quando a pessoa clicasse na segunda página, ele só ia renderizar de novo essa tela aqui. Ele não ia refazer a tela ou montar uma tela nova como o Stack faz, né? Então, isso é uma das grandes vantagens do Bottom Navigation, só que tem um porém. Que eu vou chegar lá quando eu falar um pouquinho do drawer, né? Então, o drawer seria nada mais que aquela parte que a gente clica lá no botãozinho hambúrguer, lá no canto superior, né? Ele abre o menu lateral e então ele faz a mesma coisa do bottom, ele só refaz o meio da tela, ele não renderiza toda a aplicação de novo. Só que tem que ter cuidado, né? É igual, quando a gente tenta unir bottom navigation com drawer navigation, pode ser que talvez o layout da aplicação não foi feito para isso, né? Dando um exemplo rapidinho, por que eu falo isso, né? Igual a gente teve um probleminha lá na fundação, com questão de layout, o cliente queria que em todas as páginas tivesse esse bottom navigation. Só que eram mais de 15 telas com bottom navigation, isso não pode. O bottom navigation é justamente para o conteúdo principal dessa aplicação, né? Então, a gente poderia ter aqui home. A home seria uma tela com bottom navigation, e aí nela teria mais 3, 4 telas, beleza? Aí nas outras, esse bottom navigation some. Quer dizer, não é que some. É, pode ou não existir. E se existir, o conteúdo tem que ser diferente. Não pode ser igual o da home, por exemplo. Senão dá conflito, pode dar um monte de coisa. Inclusive, quando a gente builda, joga para as lojas, principalmente para Apple, se ela encontra alguma coisa disso, cara, ela rejeita na hora. Foi até uma das coisas que fez com que a gente não tivesse um retorno negativo da Apple quando a gente jogou o projeto da fundação para as lojas, né? Justamente por isso. Então, tem que ter um cuidado com isso, né? Obviamente. Então, a parte de navegação é isso. E aí, deixa eu voltar aqui para o Kotlin Stay on Top. Eu fiz uma pequena aplicação aqui, né? Eu tava sem ideia do que fazer, fiz em 1 horinha e pouco. E aí eu peguei lá o site do Orbita. Deixa eu ver por que ele não vai. Cadê? Isso. Navigation tem ano, papá. Ele tá em coisa. Deixa eu dar um dismiss, dar um reload para ver se eu vou ter que. Isso. Então, o que eu fiz para mostrar assim de exemplo, né? Eu só fui lá, peguei o layout do Orbita, tava sem ideia. E aí eu fiz uma mini aplicaçãozinha, né, para mostrar para vocês. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, o telefone tocou aqui. Então, e aí aqui eu consigo apresentar um pouquinho mais para vocês, né, igual como a gente utiliza, né, imagem de fundo no React Native, a gente só precisa utilizar isso aqui, ó, image background, e aí a gente consegue deixar uma imagem de fundo, né, que seria a mesma coisa do background image, passando a URL, background repeat, tudo mais. Tem uma coisa interessante também, que é esse que avoid view, né, o que acontece? Em algumas aplicações assim, você pode ver que quando você clica, às vezes ele não sobe o teclado, né? Então a gente coloca justamente isso aqui para ele subir o teclado e ele empurrar um pouquinho para cima. Nesse caso ele não vai funcionar porque eu esqueci de colocar uma outra configuração. Mas a ideia principal é quando o teclado subir, a tela sobe junto, né? Então isso foi uma falha minha, eu acabei não testando essa partezinha. Mas vamos lá. Colocando a imagem aqui do Orbita, né? Mesma coisa. Lembrando, dentro do React a gente tem que importar as imagens. Não tem como passar padrão.
O resto do HTML, né? Entre aspas, assim, o text input, né? Então, algumas coisas aqui que a gente pode ver que muda é return key tip. Esse return key tip seria esse botãozinho aqui, o seguinte, para ele ir para o próximo, né? Que seria o senha. O auto capitalizer para ele não já vir com a primeira letra maiúscula, né? Que muita gente odeia. Secure text entry é geralmente para a gente colocar texto de input de password, né? E aí a gente entra num detalhe aqui, o Touchable Opacity, né? No React Native existem vários tipos de botões, vários. Tem o Touchable Highlight Opacity, tem esse Touchable Opacity, tem o botão normal, né? Mas nesse caso eu resolvi utilizar esse Touchable Opacity porque ele faz meio que uma animaçãozinha aqui, né? Então ele fica fazendo assim, ó. Acho que fica até mais atraente pro usuário final, né? Falei, putz, não é um negócio tão sólido, né? Tão fixo, né? Então, aí falando um pouquinho, né? Eu meio que moquei como se fosse a integração aqui com o Lumis, né? Essa que eu fiz com o JSON Server. Só montei aqui um JSON aqui só para mostrar e rodei o JSON Server usando Node. E aí aqui também, igual lá como no browser a gente tem o local storage, aqui a gente também tem o local storage, só que no nosso caso é o async storage. E aqui, diferente do browser, que é síncrono, aqui ele é assíncrono, né? Então a gente tem que fazer isso dentro de uma função assíncrona, com trycast e tudo mais, né? E aí, eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, rafael.sergio@lumis.com.br, qualquer senha, que não está verificando nada. Quando eu clico em entrar, eu já meio que também, né, copiei o layout lá da tela da minha intranet lá com os dados. E aqui o que eu fiz foi pegar todas as informações, né, que eu joguei lá no Async Storage, para já popular a tela, para não ter que fazer uma nova requisição, sendo que como é uma aplicação assim, por exemplo, né, não tinha por que ficar fazendo várias requisições, para verificar se o usuário está logado, está com cookies, está com autenticação e tudo mais. Fiz um negócio bem simples, armazenando no local storage, né? E aí, populando a tela de um jeito bem fácil, né? Inclusive aqui, um último detalhe antes da gente encerrar, é a parte de lista, né? Igual, nesse caso, eu utilizei o scroll view, né? Porque são poucos dados, né? Esse daqui eu também já tenho tudo no storage, então não vai demorar muito para carregar. Mas supondo que eu tenho uma lista bem maior que essa, né? Com muitos dados, a gente teria que ir para uma outra estratégia, que seria utilizar o flat list, né? O flat list para esses casos com muitos dados, né? Imagine, né? Fala muitos dados assim, seria, eu vou receber um array de 50 itens da API. E aí a scroll view funciona também, só que ela não tem uma performance igual a flat list para esse caso, né? Então, scroll view seria mais para poucos dados, né? Vai uma tela de perfil, outras coisas, né? Inclusive, se eu vir aqui e fizer isso daqui, ó, dá para ver que é uma scroll, né? Então, a gente até consegue colocar o auto refresh aqui quando a gente faz o scroll para baixo. Dá para pirar nisso. E aí o flat list, ele já tem uma otimização um pouco melhor, um pouco não, muito melhor, né? Podemos dizer assim, para essa parte de tanto para renderização quanto para o usuário final quando for usar a aplicação, né? Então, acho que é isso, gente. Acho que eu consegui completar bastante, né, da última vez que eu vim, que eu mostrei React Native, foi uma coisa muito rápida, tive que fazer de última hora assim. E aí eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, se entenderam, se foi muito rápido. Pô, eu achei ótimo, cara. Muito bom. Alô, Rafael? Oi. Vamos lá. Eu quero, não é uma dúvida. Eu também não quero extrapolar muito tempo, porque já vai dar 5 horas. Uhum. Eu lembro quando eu comecei a mexer com React Native, eu não sei que parte que você apresentou antes, se teve já isso na outra vez que você apresentou sobre o React Native, mas eu lembro que quando eu estava mexendo, fazendo os aplicativos só para estudo mesmo, o que eu apanhei bastante, cara, e aí é mais bobeira, né? Nem é funcionamento do aplicativo em si. É mais uma questão de estilização. Quando você abria o aplicativo,
tem como você colocar animação, ou então não abrir o aplicativo de uma vez, né? Ele abre uma animaçãozinha e tem como você mudar. Onde que muda aquilo, você lembra, cara? Lembro, eu mostro, quer ver? Deixa eu fechar esse daqui. Eu lembro que eu apanhei um pouco pra fazer isso, porque eu queria botar umas animaçõezinhas e tal, e eu demorei Isso. bastante nisso. Você tava falando que é o. Cadê? Vou pegar aqui. É a Space Screen, né? Quando você abre o aplicativo, dá aquela É isso, animaçãozinha, aí você espera toda a coisa rodar por trás, né? Então, isso mesmo. eu acho que no da fundação eu vou conseguir mostrar melhor, quer ver? Deixa eu ver se eu também lembro. Fundação eu fiz. Eu vou deixar o simulador rodando também. Deixa eu fechar o Xcode. Encerrar. Ih, por que não quer abrir? Cadê o emulador? Splash. E aí eu não lembro se o React Native já te dá um componente pra utilizar isso. Não Nada, lembro. tem que fazer. Tem que fazer na mão. Então, Ah, tá. no Android, a gente tem que instalar algumas libs, né? Deixa eu abrir todos os arquivos aqui. E aí você é melhor. Tem esse. Acho que só. Então, aqui no projeto da fundação, tem que instalar né, essa lib aqui, React Native Splash Screen. E aí, a gente tem que vir aqui no Main Activity, importar, né, esse aqui, mas por default, quando você instala a aplicação, ele já importa, né, para você, sozinho. Uhum. Não sei porque o simulador não tá vindo, senão eu ia mostrar. Acho que ele tá pensando ainda, deu uma lagada, deixa eu ver. Mas enquanto eu vou explicando, acho que é por causa disso. Deixa eu parar ele aqui. Um minutinho. Boa, enquanto ele vai rodando, deixa ele aqui. Já tá no Stay on Top. Então, beleza. Tem esse daqui. Aí no Main Application, a gente, por default, né, na real, ele já importa esse Splash Screen React Package. E aí, a gente tem que fazer... Cadê? Isso aqui eu fiz há um tempo. Deixa eu ver. List... E aqui, ó, a gente tem que colocar essa linha para ele entender, né, que vai ter uma parte da animação ali da Splash. E aí tem outros lugares também que a gente tem que configurar o desenho dela. Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça. Eu lembro que eu peguei algo já feito, né, um layout do desenho, de tudo mais. E aí eu lembro que eu criei um componente, se não me engano, e coloquei ele em app para assim que ele abre, assim que abre o aplicativo, ele abre junto. Mas eu não Uhum. sabia, não sei se o React Native ele dá algum Dá, componente já dá. Quer, pronto. quer ver? Eu tô tentando achar aqui a imagem que ele abre. Velho, isso. E launcher, papapá. Se eu não lembrar agora, depois eu procuro, aí eu te mostro, mas quer ver? Ele tá. Ele demora um pouco, acho que tá até pra mostrar sem ele. Ó, seria essa splash aqui, não é? Aqui? Isso, ela mesmo. Então, essa splash, né? O que a gente fez no da fundação foi o seguinte: a gente colocou toda essa splash aqui, inclusive aqui no React Native, eu fiz um hook, né? Que. Cadê? Splash. Eu não sei o que eu pesquisei que tá na frente. Deixa eu parar ele aqui. Splash. Aí o que acontece, né? Eu faço toda a parada aqui no React Native para verificar se a pessoa tá logada. Se ela tá logada, eu faço uma requisições lá para sync, né? Que é prover a API. Aí no fim, quando tudo isso terminar, eu fecho a Splash. Que isso é meio que uma garantia também do usuário não ver toda a nossa aplicação rodando, né? Então, inclusive, até se a pessoa já está logada, eu espero ela fazer toda essa parte aqui. E aí,
quando tudo isso terminar, ele fecha splash, joga a pessoa para home e sucesso. Eu não tô lembrado de cor agora aonde que eu fiz, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui e aí eu te procuro e aí eu te mostro como que eu fiz tudo bonitinho, porque é bem simples, mano. No iOS é um pouquinho mais difícil, né, de fazer. Tudo na Apple é um pouquinho mais difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Beleza. É só porque React Native atualmente é o que eu mais gosto de estudar, mas ainda tô bem no início também. Ah, é bom, eu recomendo, mano, recomendo. Bom, Valeu, mano. beleza. Valeu, Rafael. Obrigado. Nada. Gente, próximo talk a gente vai ter dia 10 de dezembro, é o nosso último talk do ano. Então a gente se vê lá. Valeu. É isso. Valeu, Valeu, galera. galera. Boa tarde.